Olá pessoal, bora lá? Eu sou o professor Vinícius Gomes e eu sou o professor, seu professor pessoal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu estou aqui no YouTube para dar aula, para reforçar você na faculdade, para ajudar você a estudar para um concurso, para estudar para a OAB. É só me pedir que eu apareço aqui com uma aula para você. Bom, vamos lá, o que a gente vai fazer? O que eu vou dar aula hoje? Hoje você vai acompanhar os direitos políticos. Direitos políticos, professor? O que é isso aí? Bom, tema recorrente, né? É importante para você como cidadão, se você não for da área do direito, é importante para você aprender como funciona o Estado, mas para quem é da área do direito é importante também para as provas de concurso, né? Ainda mais se for em época de eleição, cai muito, né? Prova de nível médio sempre cai direitos políticos, direitos de nacionalidade e os direitos fundamentais. Então fica atento aí, você que não é da área do direito, mas vai fazer algum concurso público. Vale também para quem tem curso superior e vai só fazer um concurso qualquer. Bom, o que são direitos políticos? Conjunto de normas e regras que regulam a soberania popular. Professor, o que é isso? Bom, a gente entende na democracia que é quando o povo tem o poder. Professor, como assim? Quer dizer que ele tem que tomar as decisões do Estado. O exercício do poder estatal é feito pela própria população. Afinal de contas, a lei não vai limitar a vida da própria população? O Estado não vai executar, não vai executar as leis e gastar o dinheiro da própria população? E até mesmo no judiciário, porque o judiciário resolve um conflito, mas dos próprios indivíduos entre si. Tanto é que eu preciso do contraditório da ampla defesa ali. Depois acompanhe o vídeo meu explicando executivo, legislativo e judiciário para entender isso melhor. Mas qual que é a ideia dos direitos políticos então? É um conjunto de regras que disciplinam como vai ser exercida a soberania popular. A soberania popular ela vem prevista no artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, o que é isso? A gente tem o direito de ser cidadão, que é o direito de participar ativamente e passivamente da vida do Estado. Então, a ideia de direitos políticos é instrumentalizar como essa cidadania vai ser exercida para concretizar o princípio democrático lá do artigo 1º, parágrafo único. E para isso, eu vou estudar com vocês aqui as espécies de direitos políticos, tá? Na verdade, não todas, vou estudar algumas que são principais nesse momento. Primeira espécie de direito político, e talvez a mais importante para a aula de hoje, é o direito ao sufrágio. Percebe que eu coloquei duas figurinhas aí? Urna eletrônica e a antiga urna de papel. Para quê? Para ficar bem claro que o direito ao sufrágio é o direito de participar ativamente e passivamente da vida do Estado. Você tem o direito de participar das decisões estatais que afetam sua própria vida. Aqui entra a listabilidade e elegibilidade que eu explico numa próxima aula. Mas o direito de sufrágio, então, em resumo, é essa ideia. Anota aí. Participar ativamente e passivamente da vida do Estado. Então, o direito de sufrágio é o direito em si, o direito político essencial. É aquele que concretiza a cidadania, que concretiza o princípio democrático de que o povo decide sobre as coisas que atingem a sua própria vida, tá? Ele é a essência do direito político, consequentemente do direito constitucional e principalmente do direito eleitoral. Bom, direito de sufrágio não é o único direito político. A gente pode falar, por exemplo, da Lei de Iniciativa Popular. Vou trabalhar ela num vídeo separado, mas em resumo é a possibilidade que é dada a todo cidadão de propor uma lei, afinal de contas, o que é uma lei? Uma norma geral e abstrata que regula, que limita a minha própria vida. Como o Estado é soberano, eu crio esse instrumento de democracia semidireta, permitindo que o povo faça uma lei. A gente tem como exemplo a lei de ficha limpa. A ação popular, ou ação constitucional, ou garantia constitucional, ou o termo que pegou, remédio constitucional, também vai ser estudado numa próxima aula, é a possibilidade do povo, por meio da cidadania, né, do cidadão, participativamente da vida do Estado, mas por meio de um processo judicial. Então você provoca o judiciário em alguma situação que está relacionada à sua ideia de cidadania. Seja, por exemplo, por um ato irregular feito por um representante do povo, por um governador, por um prefeito, por um chefe do executivo, ou até mesmo para pedir determinadas medidas. Mas também deixo para uma próxima aula. E a organização e instituição de partidos políticos. O partido político ele é um meio entre o exercício do poder e o povo. É por meio do partido político que o povo vai exercer o poder no Estado. Então, há uma liberdade de instituição de partidos políticos e da forma como eles vão se organizar. Também deixo para um próximo vídeo. Hoje, a gente vai focar no direito ao sufrágio. Tá? E aí, no direito ao sufrágio, a primeira característica do direito ao sufrágio é que o direito ao sufrágio ele é universal. Isso quer dizer que há uma universalidade nos direitos políticos. Ou seja,
Eu não tenho requisitos, eu não tenho critérios de restrição dos direitos políticos, culturais, educacionais, capacitórios e assim por diante. Por isso que eu coloquei as figurinhas aí de um dinheiro, de uma Bíblia, de alguma coisa relacionada ao muçulmano, à educação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, eu não posso, por exemplo, ter sufrágio restrito, ou seja, restringir o direito de participar ativamente e passivamente da vida do Estado em razão de questões financeiras. Quem tem dinheiro participa, quem não tem, não participa. Quem tem dinheiro pode votar, quem tem dinheiro não pode ser votado. Ou quem tem um cargo tal, ou quem tem curso superior, ou quem não tem curso superior, ou quem é de religião determinada ou não é de religião X, ou é de ideologia X ou Y, restringir determinadas religiões, etc. Ideologias e assim por diante. Não pode ter esses requisitos restritivos, que seria a figura do sufrágio restrito, que não é o caso do Brasil. Bom, então a gente não tem nenhum requisito capacitório, cultural, educacional para o exercício do sufrágio. Bom, deixo já uma perguntinha de cara. Requisitos para votar fazem o sufrágio ser restritivo? Olha só, para votar você tem que ser nacional, nato ou naturalizado. Inclusive, para ser votado em algumas situações, só o brasileiro nato. Você tem que ter determinada idade, você tem que ter título de eleitor, você tem que se alistar, tem uma série de requisitos. Isso faria com que o sufrágio fosse universal? Não, porque esses requisitos são formais ou requisitos necessários. Lembre-se que nenhum direito fundamental é absoluto. A mesma coisa vai acontecer com o sufrágio. Por exemplo, a questão da nacionalidade é um vínculo político ao Estado que você pertence. Não teria sentido um estrangeiro estar de passagem aqui e ter que votar para presidente ou governador. Só tem sentido para quem tem algum vínculo político, jurídico com o país. Ou seja, ou um brasileiro nato que mora aqui, ou até um cara que mora fora. Ele vai poder votar em trânsito. Mas é a ideia de um vínculo. Então, é uma relatividade desse direito também. Uma questão que é interessante, eu não vou trabalhar nesse vídeo, mas é a questão do analfabeto não poder ser votado. O que se entende, até o momento na doutrina da jurisprudência, é que isso não é uma restrição muito grave, porque a gente não pede uma capacidade educacional, ou seja, ser formado no primeiro ou segundo grau. Na verdade, é o que a gente fala de não ser analfabeto, ou ser alfabetizado funcionalmente, ou seja, conseguir funcionar dentro daquele estado. Ele conseguir entender e falar, não necessariamente que ele escreva perfeitamente conforme a gramática ou leia perfeitamente, mas ele tem que sim fazer entendido e conseguir entender como funciona. A ideia da vedação é porque seria impossível ele exercer esse cargo sem essa mínima capacidade, tá? Mas é um bom tema também para discussão. Mas o voto, então, em regra, é universal. Professor, eu acho que só para ser votado o cara tinha que ter curso superior. É possível? Não, porque o sufrágio é universal, a Constituição não permite. Então, mesmo que venha uma lei no Código Eleitoral, até uma emenda constitucional, ela seria inconstitucional. Eu não posso exigir que tenha curso superior para ser eleito ou para votar, por exemplo, porque seria uma restrição ao sufrágio universal. Bom, o sufrágio também pode ser igualitário ou desigual. No Brasil, o sufrágio é igualitário, quer dizer que o direito, a capacidade ativa e passiva, a listabilidade e elegibilidade do cidadão, ela é igual para todos, ou seja, um homem, um voto. Por isso que eu pus essa figurinha de uma pessoa igual a um voto. A ideia é que não tem um voto melhor ou maior que o outro, com maior qualidade, ou que alguém possa votar mais vezes. O direito ao sufrágio é qualitativamente igual. Um homem, um voto. Já existiram os sufrágios desiguais, em que a gente tem, por exemplo, o voto múltiplo, o voto familiar, que seriam possibilidades em que a gente teria uma diferença. Então, às vezes, por exemplo, o sujeito que pertence a determinada classe social, ele vota mais vezes, o cara que tem curso superior, ele vota mais de uma vez. Às vezes também, o cara que tem uma empresa, ele votaria no domicílio eleitoral dele e no local onde a empresa dele está. Então, tem várias possibilidades. O chefe de família tem um voto pela família toda, ou com um peso maior. Isso não é possível no Brasil, pela Constituição como tem, mas seria o sufrágio desigual. O nosso sufrágio é igualitário porque um homem, um voto. Bom, dentro de direito a sufrágio, a gente tem que tomar cuidado com duas coisinhas. Olha só, requisitos básicos para entrar na parte do direito constitucional em direitos políticos. Quem tiver que estudar direito eleitoral vai ter que ir mais além. Eu tenho direito ao sufrágio, eu tenho escrutínio e eu tenho voto. Primeiro cuidado, não confunda os três. O sufrágio é o direito em si. O voto é o exercício do direito de sufrágio. E o escrutínio é o modo como eu exerço o voto, ou seja, o modo como eu exerço o direito de sufrágio. Essas três palavras, elas não podem ser confundidas. Coloquei um emoji aí de um carinha com a boquinha fechada. Por quê? O modo como exercemos o nosso voto, o escrutínio, é secreto, é segredo. Por quê e para quê? O escrutínio, o modo de exercício do voto é secreto para permitir, para confirmar
que o voto vai ser livre, autônomo. Garantir que você vota conforme a sua autonomia, conforme a sua consciência. E até para garantir que ele seja igual também. Porque senão uma pessoa, se fosse aberta, ela poderia determinar que o seu empregado votasse de determinada forma, um empregador sobre o empregado, qualquer um tivesse essa relação de superioridade, né, em termos econômicos, culturais, sociais, etc. e tal, ela poderia impor sua vontade aos demais. Então quebraria a liberdade e a igualdade do voto se o escrutínio não fosse secreto. E é por isso que ele tem que ser secreto sempre. Né? Aí tem um voto. Pô, professor, o que é o voto? O voto já é o exercício do direito de sufrágio. Então, é como você exerce o seu direito de participar ativamente e passivamente da vida do Estado. Sobre o voto, a gente tem algumas características que a doutrina levanta, e a jurisprudência também, que são cruciais para o estudo. Primeiro, o voto é sempre personalíssimo. Isso quer dizer que ele pertence só à pessoa. O direito político é daquele indivíduo, não é de um outro. Não é? Então, quando a gente fala que ele é personalíssimo, quer dizer que só a própria pessoa pode exercer esse direito ao voto. Tá? A ideia é de que eu não posso votar pelos meus familiares, por exemplo, porque o voto pertence a mim. E vai pertencer à minha esposa, ao meu filho e assim por diante. O voto é periódico. A periodicidade do voto quer dizer que você vai exercê-lo de tempos em tempos. Isso é uma garantia para proteger a república, o governo de todos para todos. Tá? Então a gente quer uma alteração, a gente quer primeiro que o povo tenha alguns momentos em que ele participa ativamente, tem outros, tá? Eu já testei alguns, mas cria-se uma periodicidade para obrigar essa participação para a gente continuar tendo uma república. Isso também se liga um pouco à democracia. O voto é direto. O que quer dizer isso? Que eu não posso votar por interposta pessoa, eu não posso votar por procuração ou pedir alguém para votar por mim. Ah, minha avó tem 90 anos, ela quer votar? Pode, ela vai lá e vota, mas é ela que vai votar, não é você que vai votar por ela. Né? Em regra, no Brasil, o voto é direto. Cuidado com as exceções. E geralmente numa prova, por exemplo, são cobradas exceções. Professor, existe voto indireto no Brasil? Sim, existe voto indireto. Não é a regra, mas ele atua como excepcionalidade, né, em exceção. Eu vou explicar isso numa próxima aula, mas só para adiantar, tem uma regrinha lá na Constituição que fala, nos 2 primeiros anos do mandato de presidente, se o cargo ele ficar vago, ou seja, o presidente e o vice morrem numa viagem de avião. Nos 2 primeiros anos do mandato é feita nova eleição e é escolhido o presidente e o vice. Nos 2 últimos mandatos, não. Há uma eleição indireta pelo legislativo. Tá? Então, uma possibilidade em que o presidente é escolhido indiretamente, ou seja, o povo não vota diretamente. Eu quero o presidente A ou o presidente B. Na verdade, é o parlamentar que foi eleito pelo povo que vai escolher o presidente. Então, é uma exceção e que ela é importante. O voto é igualitário. Né? Aquela mesma ideia de um homem, um voto. Ele é igual para todos, tá? Não tem um peso de votos. Né? E também a gente tem a ideia da liberdade, ou seja, o voto é livre. E aí, muito cuidado. O voto ser livre quer dizer que você, indivíduo, por ser um indivíduo, um cidadão com direitos políticos, você faz a sua escolha em quem votar, da forma como votar. Professor, por que você está falando isso? Porque, cuidado, né? O fato do voto ser livre é, por exemplo, que traz algumas outras regras. Foi muito polêmico em algum momento. Pessoal, eu vi na rede social o cara tirando foto, filmando a filmagem. É possível? Não, isso é crime. Crime eleitoral. Por que é crime? Imagina o seguinte, eu sou empregador e eu tenho um empregado. Eu falo assim, você vai votar no fulano. E você vai fazer o seguinte, você vai tirar uma foto da urna mostrando, filmando que você está votando no fulano e que concretizou e vai mandar para mim para eu ter certeza que você votou no fulano. Pronto. Acabou com a autonomia do voto. É por isso que é proibido tirar foto ou filmar uma votação, a urna eletrônica. Ah, professor, a Justiça Eleitoral ela falou que não pode nem entrar com o celular na cabine. É para isso também? Também para isso. Então não tem nada de irregular nessa regra. Na verdade, é uma regra que garante a Constituição, garante a constitucionalidade, garante que você vai ter um voto livre. Porque o que pode acontecer é o seguinte, você fala assim para o empregador, não, eu vou votar no fulano mesmo. Mas como o voto é secreto, você vota se você quiser. Né? Ele nunca vai ficar sabendo. Né? Então, o segredo garante a liberdade e essa impossibilidade, por exemplo, de tirar foto, ela vai garantir mais uma vez essa liberdade. A mesma coisa que eu vou explicar no próximo vídeo da inconstitucionalidade do artigo, acho que o artigo 5º, que acrescenta a ideia do voto impresso. Se o voto impresso fosse com o sujeito sair com uma impressão dele, não teria sentido, porque a gente permitiria novamente o voto de cabresto, ou seja, alguém confirmar que vai votar em determinado sujeito. Mas deixa isso para um próximo vídeo que tem alguns detalhes aí nessa situação. Bom, o voto também é obrigatório. Professor, obrigatório? O voto é obrigatório?
Isso não fere a democracia? Afinal de contas, a democracia não é a minha vontade, eu não quero votar. Calma, gente, com calma. As pessoas confundem isso porque elas não entendem o conceito de liberdade. Para muitos, liberdade é fazer o que quiser, e não é. Liberdade quer dizer que você tem autonomia. E numa democracia você tem autonomia, mas você tem algumas obrigações. Eu posso citar várias. Por exemplo, obrigação de servir ao exército, mesmo que você não goste, mesmo que você não queira. Porque é uma situação excepcional em que o exército vai proteger o país, vai proteger a soberania popular de uma possível invasão, de uma guerra. E você vai ser obrigado. Tem vários momentos, a gente é obrigado a usar cinto, tem uma série de obrigações. Então, liberdade não é fazer o que quiser, mas também grave isso no próximo vídeo. O ponto aqui é só lembrar o seguinte, que o fato do voto ser obrigatório não ofende a democracia. Professor, eu posso ter o voto facultativo? Pode, mas é uma escolha. O fato do voto ser obrigatório, isso não ofende necessariamente a democracia. A gente, inclusive, tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, qual que é a vantagem do voto ser obrigatório? A vantagem do voto ser obrigatório é que, de fato, as decisões vão ser tomadas pela própria população. Em alguns países em que o voto é facultativo tem acontecido. Só 30% das pessoas vão votar. E isso acaba causando um problema, já que o executivo é a representação da maioria e o legislativo das minorias. Então, causa uma certa confusão. Uma vantagem do voto facultativo é que o cara tem que te convencer melhor, não é? Porque se ele não te convencer, você simplesmente não vai votar. Outras questões mais práticas. Quando um país tem um voto obrigatório, ele tem que se preparar para receber todos os eleitores. Então acaba que a votação costuma ser mais rápida, mais organizada nesse sentido, porque ele tem que receber todo mundo. Às vezes, quando o voto é facultativo, o Estado vai percebendo, só 40% das pessoas comparecem, então eu preparo só para 40%. E acaba trazendo um desconforto na hora de votar. Mas isso são só exemplos. O ponto aqui é só saber que o fato do voto ser obrigatório não é antidemocrático. Na verdade, não há problema nenhum, porque você pode ter algumas obrigações dentro de uma democracia. Agora, qual que é o cuidado? A obrigatoriedade é de comparecimento nas eleições, de acionamento, ou seja, de teclar no número para votar ou depositar o voto, e de assinatura lá que você votou. Eu não posso te obrigar a votar em fulano ou ciclano. Tanto é que tem a possibilidade de votar branco ou nulo. Então, eu continuo garantindo a autonomia da sua escolha. Porque se você quiser o fulano, você vota. Se você quiser o ciclano, você vota. Se você não gostou de nenhum dos dois, você vota em branco. Ou até anula o seu voto. Então, a obrigatoriedade está ligada ao comparecimento, a votar em si e à assinatura. Mas não a escolher fulano ou ciclano. Isso é crucial também, isso é importante. Bom, o que mais que a gente tem de importante? O voto tem uma exceção à obrigatoriedade. Eu vou até falar disso depois, quando eu falar dos direitos políticos positivos e negativos, ativos e passivos. Mas já antecipando, porque está dentro de obrigatoriedade, como eu falei, não se esqueçam, as exceções é que são cobradas. O voto é obrigatório, mas tem umas exceções. Ele é facultativo para as pessoas de 16 a 18 anos, até 18 anos, depois, quando completa 18 anos, ele passa a ser obrigatório. Para os mais de 70 anos, ele também é facultativo, por uma questão, às vezes, de condições físicas, psicológicas ou qualquer outra situação, foi uma opção do legislador. E para os analfabetos, então o analfabeto também vota se quiser. É uma exceção também. Bom, em resumo, o que a gente tinha que ter falado aqui? Falei de todos os direitos políticos, os que eu não falei abertamente porque vão ser tratados em outros assuntos, como processo legislativo, ações constitucionais e assim por diante. Fechou? Se tiver dúvida, me manda aqui. Gostou? Curte. Compartilha também, porque ajuda o canal a crescer e eu vou dar mais aulas de graça. Além disso, não se esqueça de forma alguma de seguir o canal, até para ter sentido eu continuar a gravar os vídeos para a gente ir ampliando cada vez mais. Fechou? Daqui eu gravo mais vídeos sobre esse assunto. De novo, qualquer dúvida me manda um direct no Instagram, @Prof. Vinícius Gomes, ou até comenta aqui no YouTube, que depois eu vou analisando os comentários e vejo. Professor, eu quero que fale mais sobre um assunto ou sobre esse. Por exemplo, o voto impresso é inconstitucional ou não é? O analfabetismo, ele é censitário ou não é? Isso tudo é só pedir que depois eu gravo para você. Beleza? Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço.